Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, com mais uma ministração do Evangelho Eterno. Amados queridos santos, é um prazer estar participando de mais uma gravação, de mais uma ministração da graça eterna. Evangelho da graça eterna é revelação, é dádiva de Deus, onde o homem diminui, onde o homem se coloca na sua insignificância e Deus, o eterno soberano, ele tem toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amados, nós iremos falar sobre salvação. Deus, o tema da nossa mensagem, Deus já nos salvou. Jesus Cristo, nosso Deus, já nos salvou, já salvou a igreja. Ele escolhe antes da fundação do mundo, predestina, assume um corpo, o Espírito assume um corpo, vem à terra e lá na cruz ele salva com o seu sangue, ele paga o preço. Primeiro foi a escolha, o Deus Espírito, ele escolhe, predestina a sua igreja, seu povo, vem à terra, assume um corpo e paga. Hoje temos a consciência que somos dele, pertencemos a ele, temos a consciência porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nosso tema é Deus nos salvou, ponto. Deus nos salvou, né? Então vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Continua usando minhas pregas vocais, minha vida, minha mente, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça. Pai, sou grato por ser usado por Ti, porque foi para isso que o Senhor me predestinou, foi para isso que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E neste momento, como o Senhor sempre tem feito, usa minhas pregas vocais, usa-me, Senhor, como transmissor para transmitir a Tua palavra para esta geração. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Então, amados, como eu havia falado, começado no início da ministração, próprio Deus é Espírito, Ele escolhe antes da fundação do mundo. Aí você pode dizer, mas eu não estava aqui ainda. Não estava, não tinha ninguém. Mas Ele já havia nos escolhido em Espírito. Ele já havia traçado, determinado nossos passos aqui na terra. Nada espanta Deus. Eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, o homem estuda tanto, né? O homem estuda tanto e é como um círculo, ele roda e sai no mesmo lugar. Ele começa no começo do círculo, ele roda e termina ali, né? E não consegue, sem a revelação de Deus, ninguém consegue nada. As coisas espirituais, o apóstolo Paulo diz que o homem carnal, a mulher carnal, só entende das coisas carnais, coisas materiais, que pega, que apalpa. O homem espiritual, ele entende das coisas espirituais. Então, o homem estuda tanto, como eu já falei, e não entende, não compreende os desígnios de Deus, a dimensão de um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, um Deus que tem todo o poder. O que a religião fez durante todo o tempo, fez e continua fazendo, é menosprezando o poder de Deus, é colocando Deus, nivelando Deus como homem, como se Deus dependesse de homens, como se Deus, para fazer a sua obra, dependesse de homens. Não, irmãos.
A obra foi feita por ele, uma só oração. Foi ele mesmo que escolhe. Ele mesmo escolheu, o próprio Deus Espírito, ele escolhe antes da fundação do mundo. Ele escolhe, ele não precisa de ninguém, ele é soberano. Isso é soberania. Ele escolhe antes da fundação do mundo. Predestina. E vem à terra, ele mesmo vem à terra. Ele não mandou ninguém, ele mesmo veio. Vem à terra, assume um corpo, Jesus Cristo. E ali ele vai para a cruz e ele paga. Porque ele já tinha escolhido, mas ele tinha que pagar. É o exemplozinho que eu dou do shopping. Você vai até o shopping, escolhe, pega seu carrinho, escolhe o que você quer, mas não é seu ainda. Você escolheu, só é seu depois que você passa no caixa e paga. É mais ou menos esse exemplo bem simplório para a nossa mente entender, né? Nossa mente humana entender. Fica fácil o entendimento. Então ele escolheu, predestinou antes da fundação do mundo. A escolha dele, ele vem à terra e ele morre na cruz, se entrega à morte, vence a sua criatura, que a morte foi criação dele. Ele vence a morte e ali ele paga, santifica ali. Lá na cruz nós fomos santificados, purificados, salvo uma vez, salvo para sempre, batizado, justificado, a obra perfeita, como diz lá em Hebreus, com uma só oração. Então, amados, é maravilhoso ter essas revelações. Essas revelações você não aprende em seminário teológico, você não aprende cursando faculdade teológica, não. Essas verdades são revelações diretamente de Deus. E a revelação, o nome revelação é tirar o véu. Enquanto tiver com o véu da religião, a mente está fechada. A mente está atrofiada. A religião atrofia a mente das pessoas. Atrofia ao ponto das pessoas não pensarem. É como se a pessoa fosse até a religião, fosse até a congregação e não levasse sua mente, seu pensamento, deixasse em casa. Ele não pensa por si próprio. Na religião você não pensa por si próprio, você não raciocina, você não enxerga um palmo na sua frente, porque a religião cega o entendimento. Cega o entendimento. A pessoa não entende nada, não entende a grandeza de Deus, não entende o amor de Deus, não entende que Deus não depende de homens. A religião bota tudo o mérito no homem. Bota o homem para aceitar, Jesus ou não, como se fosse um cafezinho. Você aceita um cafezinho pequeno depois do almoço, você aceita. Então, a religião coloca o poder para o homem. Mas o homem inteligente sabe que esse poder é falso. Que esse poder é fictício, uma tela de descanso, que o homem não tem poder de escolha nenhuma. Esse livre-arbítrio é falso. Esse conceito de aceitar Jesus é falso. Quem é o homem para aceitar Jesus? Quem é o homem para entender as coisas de Deus se não for por revelação? Então a religião, ela distorce tudo. Distorce tudo. Trindade, coloca 3 deuses. Um Deus como chefe. Um cidadão ali barbudo, representando o tempo, representando muitos anos. Um jovem representando o filho, uma pombinha representando o Espírito Santo. Isso é que é a mente da religião. É pensar, é formar uma trindade, formar uma falsa trindade para provar a grandeza de Deus. Não, irmãos. Todas as teses teóricas aí da teologia, elas não provam a grandeza desse Deus. Esse Deus é muito mais do que eles imaginam. Esse Deus é um só. Ele se manifesta, as manifestações dele, mas ele é um só. Isaías, no dia que morreu o rei Uzias, ele veio um trono só, um Deus só. Jesus Cristo, ele é o nosso Deus. E a obra já foi feita. Tetelestai, João 19:30. A obra já foi feita. Eu quero deixar esse texto aqui, não ficar só nas minhas revelações, nas minhas palavras. Eu quero deixar esse texto, 2 Timóteo 1:9. Quando eu falo em salvo uma vez, salvo para sempre, é a Bíblia que diz.
Não é irmão Elias Santos que está dizendo. É a Bíblia. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou. Salvou quem? Salvou a igreja. Como eu falei, friso novamente. Muitos dizem, irmão Elias Santos é muito repetitivo. A raiz do aprendizado é a repetição. Para ficar fixo na mente. Porque o que está fixo na mente aí é a religião, é a falsa trindade, é o livre-arbítrio, é os costumes, as cerimônias, os rituais. Tudo isso é religião. Jesus nunca fundou religião. Ele ensina aí que o homem está se salvando por quanto ele dá, por quanto ele se doa, através da doação, através de quanto ele oferta, quanto ele dizima. Isso depende da salvação dele. Mas salvação já foi nos dada. Ele já escolheu antes da fundação do mundo e lá na cruz ele já salvou os seus. E ninguém nos arrebata da mão dele. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado. Olha aí. 2 Timóteo 1, carta do apóstolo Paulo. Segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo e para os irmãos que estavam ali. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, o propósito foi dele. Deus não consultou ninguém. Eu faço assim, uma reunião, consultar os líderes, consultar a diretoria. Deus não consultou ninguém. Deus é único, Deus é soberano. Deus não consultou o Filho, a pombinha, simbolizando o Espírito Santo, não. Deus consultou a Ele mesmo. Está muito claro aqui, irmãos, olha. Que nos salvou, ponto. A igreja dele está salva. Nem a morte, nem a vida, nada nos separa dele. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. A vocação da igreja é santa. Que vocação é essa? Amar, perdoar, matar a fome de quem tem fome. Não fazer isso para ser, faz porque já é. Não fazer isso para se salvar, mas fazer porque já é salvo. A igreja já está salva. Por isso que a igreja faz isso. É uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Olha aí. Não é segundo o que você faz para receber. Não, você faz porque já recebeu. O pagamento já foi adiantado. O trabalhador, ele trabalha para receber o salário. No mundo material, no mundo espiritual, nós já recebemos o salário e trabalhamos porque já recebemos, já temos, já reinamos em Cristo. Olha aí. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, propósito de Cristo, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Foi nos dada antes dos tempos dos séculos. Não entender isso, irmão? A religião esconde isso, os líderes religiosos escondem isso. Isso aqui a palavra está muito clara, foi dada antes da fundação do mundo. Como está escrito em Efésios. Efésios completa aqui, claramente aqui. Eu não quero deixar a mensagem muito extensa, mas eu quero ler Efésios aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo. Ele nos elegeu nele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Nada está acontecendo agora. Nada. O que está acontecendo agora é Deus voltando para quem ele leva, né? Voltou para a irmã Maria, voltou para o irmão Pedro. Jesus voltou para ele. Jesus escolheu ele antes da fundação do mundo, escreveu seus dias e agora Deus está colhendo, é um fruto que ele está colhendo. Jesus está voltando para esses que ele está levando. Né? Nesse exato momento, Jesus está voltando para um irmão, para uma irmã, ele está levando, colhendo aquilo que é dele, que pertence a ele. A religião não fala isso. A religião, os líderes religiosos, tem exceção, né? Eles amedrontam, traz o povo no
no cabresto ali. Mas é muito claro, irmãos. Olha aí. Muito claro, muito simples. O Evangelho da Graça Eterna é simples, é a simplicidade de Cristo. Como também nos elegeu. Elegeu quem? A igreja dele. Nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ele nos elegeu para ser santo. Nós somos santos como ele é. Irrepreensível diante dele em amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Nós somos agradável nele, não a natureza humana, mas a essência, o espírito, a nossa alma, a nossa vida glorifica ao Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Eu creio na tua soberania. Eu creio que a obra foi perfeita. A obra de um Deus maravilhoso, de um Deus soberano, de um Deus que escolhe antes da fundação do mundo, predestina e vem à terra, assume um corpo e ali ele paga a sua igreja, ali ele paga o que é dele. Pagou com seu sangue, seu precioso sangue. Então pertencemos a ti, a igreja pertence a ti, nós somos teus. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Estamos aqui neste mundo para cumprindo uma missão, mas em breve subiremos para reinar totalmente, 100%, corpo, alma e espírito, triúnico. Da mesma forma que somos aqui, vamos ser na eternidade, com o corpo glorificado, esse corpo corruptível dessa sepultura, receberemos um corpo glorificado igual ao teu e reinaremos para sempre contigo. Pai, eu sou grato por essas revelações, porque sabemos que essas revelações não são dadas aí fora. Essas revelações estavam ocultas, mas aprove a Deus que quis revelar. E hoje eu oro, intercedo por todos os ministros da graça, que prega a graça eterna, a paz eterna, graça sem mistura, porque sabemos que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Colocando um pouquinho da artimanha do homem, perde tudo. A honra e a glória é para o Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Aonde estiver a tua igreja me ouvindo, me assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite, Pai. Eu agradeço em nome do Cristo ressuscitado, nosso Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Amada igreja, santa igreja, esposa de Cristo, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, Jesus Cristo, nosso Deus, te ama e eu também, graça eterna, paz eterna.